Que coisa boa estar com vocês. Hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre a seguinte temática: um desejo de Jesus. Está dentro de todo aquele estudo nosso, Luz para o caminho de sucesso, ou Luz para um caminho bem-sucedido. É uma playlist que temos lá. E se você for analisar, é aquilo que nós mais lá atrás chamamos de os mandamentos de Jesus. A gente só está fazendo uma reformulação a partir de uma pesquisa em que descobrimos lá do proto-hebraico que, na verdade, Jesus não, Deus, lá atrás, no proto-hebraico, Deus, não deu mandamentos. Porque a palavra mandamento vem assim de uma visão religiosa que parece que é uma imposição, né? Ó, os 10 mandamentos, ou tu faz ou tu te acaba. Entende? Mas não é isso que aconteceu. Quando a gente vai estudar a língua hebraica, e aí chega lá atrás, o proto-hebraico, antes do, da língua hebraica propriamente dita, as palavrinhas que não eram escritas eram desenhadas. Eram desenhozinhos, entendeu? Lá fica assim, ó, não mandamento, mas luz ou conselhos. Conselhos para uma vida ou um caminho bem-sucedido. Então eu resolvi tirar a ideia de mandamentos também, porque entendi que, na verdade, um dos nomes de Jesus, segundo o profeta Isaías, um dos nomes do ungido é conselheiro. Não é assim? Você diz que ele é conselheiro. Então nós, na verdade, Jesus não saiu dando ordem, mandamento. Ó, faz assim, tem que fazer assim. Senão, isso é coisa nossa de pregador do século XXI, entende? Mas propriamente dita aqui do Ocidente. A gente vai pregar, eu, por exemplo, quando comecei a pregar mesmo, eu hoje não prego mais, né? Hoje eu só ensino. Mas quando eu comecei a pregar, meu Deus, era um terremoto, entende? Uma gritaria, eu gritava muito. Às vezes até eu ia para casa com medo de mim. É, Jesus te pega, hein? Não tem aquele um que vai nos Gideões, ou nesses grandes congressos, só o Senhor vai te quebrar todo. Entende? Eu era assim também. Aí depois eu fui conhecendo melhor Jesus, fui aprendendo mais dele, fui mergulhando através da oração, da comunhão com o Senhor, através da leitura bíblica, e os meus olhos foram se abrindo e eu comecei a ver que Jesus não era gritão como eu, que não era turrão no relacionamento social, que dentro do contexto da congregação da igreja que se reunia em volta dele, a igreja, não o templo, a igreja mesmo, o povo, a assembleia que se formava em volta dele, ele era maravilhoso, ele era bondoso, era amoroso, era uma pessoa extraordinária. Jesus era tão, eu vou usar agora a gíria popular, tá? Nossa aqui. Jesus era tão legal, mas tão legal, que até as criancinhas queriam estar perto dele. Vocês sabem que a própria psicologia, ela estuda um indivíduo conforme criança olha para ele. Entende? Se o indivíduo é um sujeito legal, agradável, generoso, normalmente as crianças se aproximam. Se ele é turrão, meio grosseirão, assim, as crianças correm dele, se afastam. E as crianças queriam estar perto de Jesus. Quem era turrão era o Pedro, o João, aquela turma ali. Eles tinham que aprender muito da mansidão do Cristo. Então, eles é que queriam afastar as crianças. Sai, menino, sai! Entende? Já iam bronqueando com as crianças. E Jesus interfere, dizer, para aí. Peraí, Pedro, deixa vir, deixa vir. Deixa as criancinhas se aproximar, deixa elas me empurrar, deixa puxar o meu vestido aí, deixa eles tocar em mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha só, mais tarde ele vai trazer aquela lição maravilhosa
Porque diz assim, eu vou dizer mais aqui para vocês, hein? Aquele dentre vós que não se converter e se tornar como essas criancinhas aí, ó. Meu Deus, de modo algum entrará no reino. Então, está falando, ó, seja simples, seja humilde, entende? Tenha um coração aberto para o aprendizado, que é o que a criança tem, né? A criancinha não, ela interroga, ela pesquisa, ela quer saber, ela pergunta tudo e quer aprender mais. Tenha curiosidade de conhecer melhor as coisas, né? Às vezes a gente vai conversar com uma criança, ela começa, por que isso? Aí tu dá uma resposta, mas por quê? E aí tu dá outra resposta, mas e tal coisa? Entende? Ela não para na primeira pergunta e acabou. Não tem, é um processo de evolução que leva ao aprendizado. E Jesus está dizendo que nós devemos ser assim. Ok? E dentro de todos esses fatores de aprender de Jesus, Jesus, do muito que ensinou, do muito que passou, ele traz essa lista de iluminação, de conselhos para a gente ter uma vida bem-sucedida. É interessante porque desde o Antigo Testamento Deus nunca impôs uma coisa. Por isso eu comecei a ter esse cuidado de tirar a palavra mandamento. Claro, se nós formos ler a Bíblia, na tradução que temos, nós vamos ler a palavra mandamento escrita. Entendeu? Mas quando nós mergulhamos para adquirir entendimento e a gente faz um estudo mais apurado das palavras lá atrás, elas se modificam. Claro, o tradutor escolheu a palavra mandamento, ou na Bíblia inglesa, a palavra comando. Jesus deu um comando. Mas esqueceram de ir lá no cerne, lá na raiz da palavra. E o que verdade Jesus, tanto Deus quanto Jesus, o que trazia era conselhos. Quando nós vamos lá em Deuteronômio 28, entendeu? O Senhor fala, olha, diante de ti eu coloco a vida e a morte. Fala para os israelitas isso. Eu coloco a vida e a morte. Aconselho-te que escolhas a vida. Aconselho-te, não impõe. Que escolhas a vida para que vivas. Então, o Senhor é um conselheiro. Ele vai sempre, ele não vai exigir, ele não vai impor, ele não vai chegar e proibir. Não, ele vai nos aconselhar. E de tudo que nós já ouvimos de Jesus, na verdade, todas as suas palavras são conselhos de amor, são conselhos para o nosso bem. E cabe a nós, como filhos amados do Pai Celestial, seguir de bom grado os seus conselhos, reconhecendo que tudo quanto Deus fala conosco, todas as suas boas palavras são para o nosso bem. Deus não fala nada para nos assustar, para nos amedrontar, entende? Até quando eu falo assim, eu lembro que uma multidão que eu já conheci por aí, enquanto ensinei a palavra, tinha medo do estudo do Apocalipse, medo do estudo do livro de Daniel. Por quê? Porque foram instruídos de uma forma equivocada, não entendendo o que aquilo significa. Deus não deu uma revelação para meter medo. Deus deu revelações para animar o seu povo, para fortalecer o seu povo, para edificar o seu povo, para consolar o seu povo, para corrigir o seu povo. Tudo que ele falou não tem nada a ver em botar medo em nada nem ninguém. Deus não quer ninguém perto dele através do terror. Não. Deus chama todos nós em amor. Deus quer abraçar, Deus quer ajudar,
Deus tem o maior prazer de perdoar. Por isso, até o maior de todos os pecadores entre nós não precisa ter medo de Deus. Não precisa ter receio de se aproximar de Deus. Pode ser como aquele fariseu que Jesus, ou melhor, como aquele publicano que Jesus contou a história da entrada no templo do fariseu e do publicano. O fariseu muito religioso, dizimista, cheio de oração, mas também cheio de egoísmo. Chegou lá dizendo, eu jejuo, eu oro. E era tão egoísta e tão fora da luz divina, porque, lamentavelmente, a maioria dos cegos está dentro da religião. A maioria dos cegos. Estão lá jejuando, orando, dando dízimo. E, no entanto, falando mal dos outros. Fazendo o que não deve ser feito. E aquele estava falando mal do outro na oração. Olha que loucura! Vocês já pensaram, o sujeito ia orar para falar mal dos outros? Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano que está aí atrás. Ele falou assim, eu dou dízimo, eu jejuo e tal. E lá atrás, o publicano de cabeça baixa batia no peito. Esse publicano entendeu o que é graça. Esse publicano entendeu o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Esse publicano entendeu a justiça divina. E ele chega e começa a orar e dizer, Deus. E aí diz a Escritura que ele não ousava nem olhar para cima. Num sinal, num gesto de humilhação, ele baixa a cabeça, bate no peito e diz, Deus, sê propício a mim, pecador. Ele não estava ali para cuidar da vida de ninguém. Ele estava ali para cuidar da sua própria vida. Ele não estava ali firmado, sustentado em seu ego. Não. Ele estava ali numa luz tão grande, tão extraordinária, que era a luz que o fazia enxergar a si mesmo. E enxergando a si mesmo, naquela luz, ele percebe Deus. E ao perceber Deus, ele se vê indigno, mas ele vê um que é digno e poderoso para socorrê-lo em suas necessidades pessoais. Ele enxerga um que está acima e que é Deus, é Senhor, que pode sim perdoar os pecados, libertá-lo das amarras e, mais do que isso, restaurar a sua comunhão com Ele. Glória a Deus! E é isso que Deus faz. Jesus contou essa história, querendo que todos nós entendêssemos que não precisa ter medo do Pai, que pode se aproximar do Pai, que deve se aproximar do Pai, que não é para errar, que não é para andar por aí fazendo coisa errada, mas se errar, não desista de procurar Deus. Se errar, se tropeçar, ou mais longe, se cair, não desista de se levantar e procurar Deus. Glória a Deus! Deus nos recebe, Deus nos abraça, Deus nos entende, e mais do que isso, Deus nos perdoa, Deus nos ajuda, Deus nos salva. Glórias ao Senhor! É isso que nós encontramos no ensino de Jesus. É disto que se trata todos os seus conselhos, as histórias que contou, as palavras que anunciou.
os gestos que apresentou ao próximo, tudo que fez visava uma única coisa: nos levar ao conhecimento de Deus e para não termos medo do nosso Pai Celestial. Aliás, é dele a frase, quando vocês orar até ali, era um medo de chamar Deus de Pai. Antes de Jesus, todos os judeus tinham medo. Primeiro que já, até o nome de Deus, eles tinham um zelo tão grande, que quando ia falar Deus, eles não falavam. Inventaram outras formas de falar, chamavam de Adonai. Entendeu? Adonai, para substituir, não poder falar ali sobre Yahvé. Olha só que coisa interessante. E aí Jesus chega no meio daquela multidão toda que tinha receio de Deus, que estava habituada a não ir direto a Deus, mas ir ao sacerdote, para o sacerdote interceder por eles. Eles estavam habituados nesse tipo de culto. Aí Jesus chega e diz: preciso sacerdote não. Aquele que ouve o sacerdote, ouve vocês também. Aí os discípulos: mas como assim? Nós nem sabemos. Como é que nós oramos então? Como é que a gente vai dialogar com ele? Eles: vocês começam assim, Pai Nosso. Vocês imaginam o impacto que aquilo causou naquela gente que tinha medo de Deus? Como é que é? Vocês vão chegar e dizer: Pai Nosso que habitas os céus. E aí ele começou a ensinar. Mas a frase começa: Pai Nosso. Primeiro ensino para eles ali era: olha, tenham tranquilidade. Vocês vão chegar diante do Pai. Alguns tinham visão, mas ele é o juiz. Mas é teu Pai. Mas ele é o Rei dos reis. Mas é o teu Pai. Pode dar a ele o título que tu quiser dar. Pode olhá-lo como divindade. E deve. Mas é teu Pai. Tu não vai chegar diante dele como quem chega no juiz. Tu vai chegar diante dele como quem está indo na mesa, na casa do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso Jesus ensinou. Estou fazendo um resumo aqui de todos os seus ensinos, para que todos nós tivéssemos muita tranquilidade. E aí, na temática de hoje, um desejo de Jesus. Qual era o desejo de Jesus? Depois de ensinar todas essas coisas, de mostrar todas essas coisas, de nos ensinar a buscar o poder de Deus, como vimos semana passada, o desejo de Jesus é o que está em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Ele está finalizando o seu ministério, ele está terminando os seus passos na terra. Então ele reúne os dele, os seus discípulos, aqueles que aprenderam com ele, que foram ensinados em todas essas coisas, que aliás são os responsáveis por nós conhecermos as palavras de Jesus. São os responsáveis pelo evangelho que conhecemos, pelas cartas que recebemos dos apóstolos, que foram trazidas até nós. Eles são os responsáveis. E Jesus reuniu eles. E antes de ir embora, ele disse, portanto, antes disso ele diz assim, no versículo 18, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Se agora eu tenho poder, ilimitado. Estou dentro de um outro plano, estou partindo para outra dimensão. Portanto, vão e façam discípulos. Eu fiz vocês discípulos. Agora não é mais eu que vou fazer, é vocês que vão fazer outros discípulos. O que ele está dizendo? Façam com as pessoas perto de vocês o que eu fiz com vocês. Deem a elas o que eu dei para vocês. Realizem para elas o que eu realizei para vocês.
ensine-as. Só, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui ele está dizendo assim, ó, mergulhem, batismo é mergulho. Mergulhem essas pessoas no Pai, no Filho, enfim, no Espírito. Mergulhe na espiritualidade. Mergulhe lá nas profundezas. É bom lembrar que lá atrás Jesus tinha dito para os seus discípulos: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. E por óbvio, Espírito Santo. Que as palavras de Jesus são santas. Então, se as palavras dele são espírito e vida, só pode ser Espírito Santo. Ora, batizar, mergulhar aqueles que estão em volta de nós na palavra do Cristo. Na palavra do Cristo, mergulhem na palavra, encharque eles na palavra, façam os mergulhos do Pai. Quando nós vamos fazer uma pesquisa lá no Antigo Testamento, ou melhor, nas cartas de Paulo, que vai apontar o Antigo Testamento, se não me foge a memória, é o capítulo 10, não sei se da primeira ou segunda carta aos Coríntios, mas não vem ao caso aqui, entende? O Paulo fala que todos os israelitas foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Você está entendendo? Todos foram mergulhados. Primeiro em Moisés. Então Jesus está falando que é para mergulhar as pessoas nele. Para mergulhar as pessoas no Pai. E por óbvio, como é que eu mergulho uma pessoa em Deus? Passando para ela o conhecimento a respeito de Deus. Passando para ela a intimidade que eu tenho com Deus. A comunhão que eu tenho com Deus, a experiência que eu tenho com Deus. E, consequentemente, ele disse, uma vez que você mergulha no Pai, no Filho, no Espírito, ensina a obedecer o que eu tenho ensinado para vocês. Aconselhe as pessoas como eu aconselho vocês. E ensinem as pessoas a aconselhar como são aconselhadas. Vocês estão vendo que aqui tem uma cadeia de evolução e de transmissão de conhecimento. Jesus ensina os apóstolos ensinam outros discípulos que se tornam também apóstolos e obreiros, que ensinam outros e que vão ensinando outros. E a coisa andou e chegou até aqui. Hoje eu fico aqui ensinando vocês. E sabe qual é a missão que Jesus, qual é o desejo de Jesus? Que vocês recebam tudo que eu dou e vocês passem para os outros. Mas não é um passar pelo passar. Porque aqui ele diz, olha, eu estou chamando de desejo dele, mas é o conselho que ele está passando. E eu estou dizendo, esse é um desejo dele. Em seu conselho ele diz, vão e anunciem e mergulhem e ensinem a ser tudo que eu ensinei vocês a ser. Olha que coisa maravilhosa. O desejo de Jesus é que cada um que ouve a sua palavra também transmita a sua palavra. Parênteses, eu não estou dizendo que Jesus quer que todo mundo seja pregador. Não é, alguns não têm essa graça de ser um pregador. Jesus não está dizendo que todos devem ser um mestre. Não, nem todos vão ser apóstolos. Nem todos vão ser profetas. Agora tem um detalhe. Todos podem passar o que recebem para frente. Esse passar para frente o que recebe se dá de muitas maneiras.
De muitas maneiras. A principal é pelo exemplo. A principal é pelo exemplo. É você aprender aqui sobre amor e sair amando. É você aprender sobre generosidade e ser generoso. É você aprender sobre verdade e ser verdadeiro. Eu estou dizendo você a partir do pressuposto que eu estou ensinando você. Mas eu tenho que ter o grande cuidado de, no meu dia a dia, não destoar aquilo que eu ensino do que eu sou. No meu dia a dia, eu preciso ser exatamente aquilo que eu ensino aqui para ser. Então eu também, nós precisamos ser tudo aquilo que nós anunciamos. E o anúncio maior não é o que a nossa voz ecoa. O anúncio maior é o que fazemos, é o que realizamos. É o comprometimento que temos com aquilo tudo que Jesus nos deixou. Então, o grande desejo de Jesus é que, aprendido com Ele a ser pessoas do bem, façamos outras pessoas do bem a partir do exemplo. E quando for necessário, fale. Quando for necessário, então, fale. Vão vir as perguntas, vão vir os questionamentos, vão vir a busca de conhecimento. Vai ter gente que vai chegar e dizer, por que tu é tão diferente? Entre nós, a gente não nota a diferença. Você sabia? Entre nós parece que não tem nada de diferente, mas tem. Tem. Os de fora vão ver. E eles vão te indagar. Vem cá, tu é evangélico, é? Eu não sei como você vai responder. Eu respondo, eu não, Deus me livre. Eles ficam olhando, não? Não. Então o senhor é católico? Não, Deus me livre. Não sou. Mas o que o senhor é? Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um aprendiz crístico. Eu tenho mergulhado, eu tenho sido batizado nas palavras do Cristo. Através das suas palavras, eu tenho conhecido o Pai Nosso. Porque se é evangélico, já faz uma divisão. É pai meu. Se é católico, não é teu, não. Não é assim que acontece na igreja? Mas o discípulo do Cristo, ele vê todos iguais, mesmo os que não aprenderam ainda. Ele sabe que em potencial todos são de Deus. O Paulo sabia tanto dessa potencialidade que ele disse assim, para Deus, nós somos o bom cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. Mas peraí, como é que eu sou o bom cheiro de Cristo se estou me perdendo, Paulo? Ele diz, porque os que se perdem serão julgados pela palavra de Cristo. Cristo fez o papel, eles que não quiseram. E os que se salvam também se salvam pela palavra do Cristo. A palavra de Cristo marca a divisão entre os que se salvam e os que se perdem. Os que, recebendo a palavra, abrem o coração e se deixam iluminar e passam a agir conforme a palavra, serão salvos. Todo aquele que nele crê. Mas aqueles que se fecham e não dão atenção à palavra, não dão ouvidos à palavra, se fecharam para a palavra, se perdem. E a condenação é esta, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, rejeitaram o conselho. E aí se perde.
O que crê será salvo. O que não crê já está, não vai ser, já está condenado. Olha que coisa interessante. Quer dizer, mas se ele não aceitar Jesus, se ele não quer Jesus, um dia ele vai se perder. Não, ele já está perdido. Quem não segue os sábios conselhos do Cristo de Deus, já está perdido. Já acabou para ele. Mas todo aquele que dá ouvido aos sábios conselhos do Cristo é salvo. Recebe saúde. E isso não é religião. Por isso, não, Adilson. Seu Adilson, o senhor é evangélico, é? Digo, não, querido. Não sou, não. É claro que eu sei o que ele está perguntando. Ele não sabe o que eu estou respondendo. Você está me entendendo? Porque no consciente dele, ser evangélico é ser de uma igreja evangélica. É o que está lá no consciente dele. Eu estou trabalhando no consciente dele. Quando eu digo não, ele fica perdido. E eu provoco ele me fazer pergunta. Entendeu? Ele vai me perguntar. Então, mas o senhor é católico, então? Não, não sou também. Não. E quando eu digo, tá, mas o senhor é diferente? Eu disse, que eu sou um discípulo de Cristo. O que? Como é que é isso? O que é ser um discípulo de Cristo? E aí nasce um diálogo. E no diálogo nasce uma evangelização. E na evangelização, entendeu? Nós aprofundamos no conhecimento de Deus. Você está me entendendo? Não brigue por religião, não troque nada por religião. Fale de Jesus, anuncie o evangelho. Indo, anunciai o evangelho. Faça discípulo de todas as etnias. Essa é a palavra grega, etnias. Nós temos por tradução de todas as nações. Etnias trata de tribos, línguas. Você está entendendo? Onde você chegar, o evangelho cabe em todo lugar. Eu gosto do evangelho, eu amo o evangelho, porque se a gente pregar só o evangelho, tu chega lá numa tribo indígena, todo mundo pelado lá, né? Nunca viram roupa na vida, folha de bananeira ali, entende? Escondendo um pouquinho das coisas, e o resto está tudo liberado, e você chega lá, fala evangelho e ganha eles. Aí você vai lá em outro lugar lá que não, é tudo fechado, tudo coberto. Mal aparece o olho, né? Lá no Irã. As coitadinhas das mulheres que não podem nem mostrar o rosto, só aparece o olho. Aí, alguma nem aparece porque fica atrás de um véuzinho. Elas têm que enxergar por aquela máscara lá. Entendeu? Mas você chega lá e fala evangelho, conversa de evangelho. Não põe religião, não discuta nada de religião com ninguém, mas chega e começa a falar da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Olha só. E daqui a pouco você vai ver gente daquela lá caindo aos prantos e dizendo, eu preciso desse Deus. Eu careço desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é o desejo de Jesus? É que o seu ensino não se perca. Que o seu ensino não seja negligenciado. Que o seu ensino seja valorizado. Que o seu ensino seja guardado por cada um de nós com muito zelo. E que, por fim, os seus ensinos movam nossa mente, nosso olhar,
nossa boca, nossas mãos, nossos pés, e aí fica manifestado a glória do Evangelho de Jesus, o Cristo, para todas as pessoas, através do nosso agir, do nosso comportamento, do nosso andar, do nosso entrar, do nosso sair, das nossas ações, das nossas práticas, das nossas conversações, do repartir do pão, do comer juntos, que é a maior santa ceia que existe. É aquela que eu te chamo para ir na minha casa comer junto comigo. Oh, glória a Deus, isso é santa ceia. Vou convidar o irmão Ademar e a irmã Salete para vir almoçar esse fim de semana conosco. Prepara uma coisinha boa aí que vai lá, faz um feijãozinho, bota uma farinha na mesa, um ovinho, entendeu? Uma linguicinha com cebola, entendeu? Deu fome, né? E lá vai o irmão Ademar e a irmã Salete. Eu estou falando das comidinhas básicas, para os irmãos entender que não precisa ter picanha, não precisa ter um filé. É o amor de estar junto. Oh, glória a Deus. É a graça de receber lá em casa um irmão. E esse irmão está cheio de Jesus. Essa irmã está cheia de Jesus. É isso que Jesus queria que nós entendêssemos. Uma vida simples, de intimidade, de comunhão, de partir do pão. A igreja vai ensinar o partir do pão, aqueles pedacinhos de pão que tira lá e dá um pedacinho para cada um de dauzinho de suco de uva. E chama aquilo de comunhão, aquilo não é comunhão. Koinonia, comunhão, é partir o pão juntos. Partir de repartir, não é de partir, é de repartir. Entendeu? E repartir o pão junto é uma coisa linda, maravilhosa, porque é o que eu tenho. É o que eu tenho. Repartir o pão não requer uma ceia, ceia você sabe por quê, né? Ceia porque é a última refeição do dia. Então o que ele queria é o seguinte: terminou o dia, veio cada um do seu trabalho, já se banharam, agora querem visitar uns aos outros, que ceiem juntos. E o que vamos cear, Senhor? Aquilo que tiver. Por isso eu comecei ali com feijãozinho, uma farinha, um ovinho, entendeu? Uma linguiça. Eu comecei por aqui. Ah, meu Deus, mas hoje lá em casa está um pouquinho assim diferente. O que tem? Picanha. Aí é que vale a pena mesmo. Ninguém vai correr porque picanha, não. Pode ficar tranquilo, eles vão aceitar. Irmão Deus, lá em casa, não sei se eu devo levar, porque tem um frango assador, rapaz. Convida até eu. Entendeu? Você está me entendendo? Jesus queria isso para nós. Ele queria não, ele quer isto para nós. Seu desejo de ir, de anunciar o evangelho, envolve a ceia. Envolve essa vida. Entendeu? Comunhão. É intimidade. Comunhão aqui envolve você estar na minha casa e eu na sua. Entendeu? Claro que com equilíbrio. Não é todo dia, toda hora, todo instante. Não, mas que a gente tenha isso. Tenha o suficiente para nós sabermos da vida um do outro. E não é para saber para fofocar. É sabermos da vida um do outro para nos ajudar. É eu saber quando tu estás desempregado, é eu saber quando tu está passando por uma dificuldade. Às vezes é quando o casal teve um atritozinho, não está conseguindo lá se consertar. Nesses encontros. Entendeu? Acaba vindo a conversa, revelando a situação. E aí a gente ora um pelo outro, e aí um dá conselho para o outro.
Isso é ser cristão. É isso que Jesus queria, vocês entendem? Ou vocês acham mesmo que Jesus queria aquela fumaceira toda do palco, som, música, aquelas coisas que tem, entendeu? Os aviãozinhos na igreja, todo mundo correndo igual doido dentro da igreja, parece que estão emaconhados. Não, não era isso que ele queria. Ele queria esse contato de intimidade, onde eu te protejo e você me protege. Onde eu te abençoo e você me abençoa. Onde juntos formamos um corpo forte de guerreiros de Deus. E você sabe que guerreiro de Deus guerreia a guerra do bem. Guerreiros de Deus que lutam contra o mal, que lutam contra a maldade e que desejam fazer prevalecer aonde estão, e assim o fazem no poder e na graça divina, fazem prevalecer o que é bom, o que é bem. Louvado seja o nome do Senhor. Guerreiros abençoados do Senhor, que põem em fuga os adversários, os que querem o mal, os que não querem o bem. Eles correm como as trevas disparam da luz, assim disparam para longe os que não querem Jesus quando se reúnem o povo de Deus. Então isso é o desejo de Jesus. Eu acho que eu consegui me fazer entender, ok? Estou certo? Você entendeu? Então é só isso, irmão? Isso é só isso. Não é nada mais do que isso. Só que só isso é algo tão grande. É algo tão extraordinário. Oh, glória a Deus. Lembro-me de quando ainda menino visitava algumas casas com a minha mãe. E chegando lá, tomando um cafezinho da tarde, ouvia uma irmã contando para minha mãe do que estava passando com seus filhos. Estava vendo coisas terríveis acontecendo com seus filhos. E lembro-me que a conversa da mãe era: vamos orar. E eu, ainda menino, era levado a dobrar os joelhos na casa daquela pessoa. E ali eu via a minha mãe chorar e aquela irmã chorar. E eu também chorava. Eu, como menino, via os dois chorando, as duas chorando, e eu chorava também. Mas eu também via minha mãe se alegrar. Quando um dia aquela irmã deu testemunho que Deus tinha dado vitória a ela e que os seus filhos agora estavam servindo a Deus. Você sabe o que é isso? É desse tipo de cristianismo que o mundo está precisando. É isso que está acontecendo hoje. Nós precisamos nos reunir mais, irmãos. Nós precisamos estar mais juntos. Não aqui na casa dos amigos, simplesmente. Mas lá nas nossas casas. Também não é só para tomar cerveja, tomar vinho, tomar Coca-Cola e brincar de baralho, de dominó. Nós precisamos estar reunidos para orar, para interceder, para falar com Deus a respeito do todo que ali está. Oh, quantas coisas já poderiam ter mudado na vida de muita gente se os amigos de Jesus estivessem fazendo o que Jesus deseja. E entre as coisas que ele deseja está esse proceder, essa ação. Ele diz: vão. Mas esse ir traz consigo a aplicação dos seus ensinamentos na vida, e dentre os muitos ensinamentos do Cristo está a oração. Está essa conversação de santificação no lar. Então, eu quero encerrar aqui
convocando vocês, e eu me incluindo, para nós juntos nos reunirmos mais, fazer novas reuniões na casa. Convidem uns aos outros. Não espere a reunião que o irmão Adilson vai. Não. Façam vocês mesmos reuniões. Reúnam lá, conversem. Se ninguém está indo lá visitar, convide para um cafezinho. Eu falei aqui da ceia. Pode ser um cafezinho. Entendeu? Mas no seu coração já coloca o objetivo. Lá na sua casa, a conversa vai ser realizada conforme a sua postura. Entendeu? Começou uma fofoca. Diz, irmão, vamos orar um pouquinho. Vai acabar ligeirinho. Sempre ouvi do irmão Nivaldo, hoje ele está ausente, mas sempre ouvi dele de uma família, um irmão que eles iam lá orar. E diz que quando... Lembra quem é, Charles? Lembra quem é? O irmão Nivaldo conta de uma família ali, no São João, que eles iam lá orar. Não era, mas é que diz que quando alguém começava a falar alguma coisa assim que não era legal, ia falar de alguém, o irmão dizia assim, vamos orar um pouquinho, vamos? Eu não lembro o nome da pessoa, mas o irmão Nivaldo conta isso. E aí diz que ele, só vamos fazer uma oraçãozinha rápida. E aí orava. O que o irmão estava falando mesmo? Depois da oração, o que o irmão estava falando mesmo? Que eu não queria mais falar nada. Você está me entendendo? Está sabendo do pastor fulano de tal? Só um instantinho, irmão. Vamos fazer uma oraçãozinha antes da conversa continuar? E aí diz que orava e depois, o que o irmão estava falando? Não, mano, deixa para lá. Entendeu? A oração é coisa maravilhosa. Nós precisamos desenvolver esses hábitos. Entendeu? Juntos, vamos melhorar a nossa vida. Vamos dar a Jesus o que ele deseja. O que vocês acham? Querem se unir comigo para nós fazer mais disso? Sim? Oh, coisa maravilhosa. Esse é o Evangelho de Jesus. Quero convidar vocês a ficarem em pé. E nós vamos agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa e esse encontro que para mim está tão prazeroso. Está